Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a base na maquiagem para você tentar entender como escolher o seu tom de base ideal para sua pele. Primeira coisa, as bases são classificadas em bases de alta, média e baixa cobertura. As bases de alta cobertura, elas fazem uma camada mais espessa na pele e cobrem mais as imperfeições. Ao mesmo tempo, dão um acabamento mais pesado para a maquiagem. São indicadas mais para eventos noturnos. Eu particularmente não gosto muito de bases de altíssima cobertura, porque eu acho que o acabamento fica pesado, dá aquele aspecto de máscara. O ideal é que a base uniformize a pele e o corretivo venha por cima, cobrindo as imperfeições que a base não cobriu. O papel da base não é deixar a pele totalmente corrigida, porque este é o papel do corretivo ao finalizar a pele. As bases de média cobertura já têm um acabamento um pouco mais natural, cobrem bastante as imperfeições e as nuances do rosto, mas ao mesmo tempo tem um acabamento mais leve. Elas podem ser usadas de dia ou à noite, mas ao mesmo tempo tomando cuidado para não carregar na quantidade de produto, para que essa camada de base não fique muito aparente, né? Porque o ideal é que a base desapareça e uniformize a nossa pele de forma natural. As bases de leve cobertura normalmente têm uma cobertura bem fininha, assim, normalmente são bases mais hidratantes, e eu gosto muito desse tipo de acabamento das bases de leve cobertura, porque eu acho que dá um acabamento natural, e eu busco naturalidade na maquiagem. Eu acho que quem pesa muito na maquiagem sempre peca. Segunda coisa, existem bases mate, né, que são aquelas que têm uma textura seca e opaca. Elas são ideais para peles oleosas ou mistas, que são aquelas que têm oleosidade na região central do rosto, e são bacanas também para serem usadas durante um dia de muito calor, pois elas têm maior durabilidade e com o calor e o suor elas resistem mais. Na hora que a gente passa a base mate, ela seca e dá a textura sequinha na pele. Tem gente que não tem pele oleosa, que prefere base mate, e tem gente que prefere as bases com texturas mais hidratantes. Eu gosto muito das bases com textura hidratante, porque elas deixam aquele viço, aquele brilho natural na pele, que eu acho que é muito bacana, principalmente para peles mais maduras. Peles mais maduras eu não recomendo bases com textura muito mate, porque fica pesado, craquela com as linhas de expressão e não fica legal. Quando eu uso uma base hidratante, por exemplo, num dia de mais calor, eu quero que ela dure mais, enfim, eu uso o pó na região central para tirar o brilho da região central e deixo a bochecha com aquele viço da base hidratante. Outra coisa importante que você precisa saber na hora de escolher o seu tom de base é tentar identificar se o seu tom de pele tem um fundo amarelado ou um fundo rosado. Você pode testar quando você for comprar a sua base. O interessante é que você teste com a luz do dia, porque muitas vezes as luzes de shopping, dessas lojas, são luzes artificiais que distorcem a tonalidade dos pigmentos. Então, o ideal é que a gente teste a base mais ou menos aqui, porque o que a gente quer é que o tom da base que a gente usa no rosto fique igual ao tom do pescoço. Muitas vezes o nosso rosto possui tonalidades diferentes, às vezes umas partes mais escuras, mas o que a gente vai buscar é que fique igual ao tom do pescoço. Então essa base, principalmente aqui na região do T, que vai ser essa região que a gente quer uniformizar completamente, porque aqui no resto do rosto a gente vem com contorno de rosto, a gente vem com blush, com iluminador, com outras coisas que vão alterando a tonalidade do rosto. O importante é que esta região do T esteja uniforme e de acordo com o tom do pescoço. Como aplicar a base? Existem várias formas de aplicar a base. Uma delas é com esponja, né? Que é
ok. Eu não gosto muito de usar esponja porque eu acho que a esponja absorve muito o produto e desperdiça o produto, porque ela suga o produto. Tem o pincel de base, que é esse pincel aqui, de cerda sintética. Tem esse pincel aqui que é o Duo Fiber, que tem cerdas naturais e cerdas sintéticas, e a gente aplica em movimentos circulares e dá um acabamento super natural para maquiagem, eu gosto muito. E nossos próprios dedos, que funcionam muito como esse pincel aqui, que a gente vai aplicando, de preferência dando leves batidinhas na pele. Se você, depois desse vídeo, descobrir que a sua base está numa tonalidade mais escura ou mais clara do que a sua pele, descarte ou busque outras finalidades para a sua base, porque a base tem que estar exatamente do tom da sua pele. Ela, na hora que a gente aplica, ela desaparece, a gente não enxerga nenhuma diferença de tonalidade. Essa é a base ideal para a sua pele. Se a base, por exemplo, tá num tom muito claro, vou mostrar para vocês uma dica. Tom muito claro de base, usa a base como iluminador, por exemplo. Iluminador aqui, ó, principalmente à noite, né? A gente não costuma usar um iluminador. Então, esse é um tom de base mais claro do que a minha pele, ó. Eu vou passar aqui, bem aqui no alto da maçã, ó. Olha como ilumina o meu rosto. Pode ser um iluminador pro dia ou pra noite. Vou usar dos dois lados aqui para vocês verem. Pode passar aqui no alto da sobrancelha, ó. Se você tem o queixo para dentro, você pode passar a base mais clara aqui no queixo, que aí o queixo fica mais pronunciado. Isso aí já dá um outro vídeo, porque na verdade falar de iluminador, de contorno, aí já é um momento mais avançado que a qualquer momento eu vou abordar. Se você percebeu que a sua base está mais escura do que a sua pele, o que você pode fazer é usar ela como blush ou como bronzer, por exemplo. Eu já usei aqui um pouquinho, vou passar aqui um pouquinho mais, ó. Dá um blush bem natural, faz aquela boquinha de peixe, que aumenta a cavidade aqui do rosto, né, dando um aspecto mais fino. Se tem a testa grande, faz o contorno aqui da testa. E pode também, ó, disfarçar a papada com essa base de tom mais escuro. E é isso. Espero que vocês agora entendam um pouquinho mais na hora de escolher a sua base. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E é isso. Até a próxima. Beijos. Tchau.